Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Hoje, estamos trazendo para vocês o estudo com a irmã Ruth sobre o agir do Espírito Santo em nós. Que Deus abençoe e que você seja edificado através desse estudo bíblico, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, graça e paz do Senhor Jesus, amados irmãos, chegou o nosso momento com Deus, né? Para que nós possamos fazer a vontade dele, né? A gente faz a vontade, nossa vontade, quando nós estamos direcionados pela vontade do Pai, né? E cada vez que nós participamos do estudo, damos estudo, participamos, lemos, procuramos, a gente vê a vontade do Pai feita em nossas vidas, né? E quando a vontade do Pai é feita em nossas vidas, nós que ser grato, agradecer, né? Pela obediência. Se nós obedecermos, nós vamos viver o que é santo e verdadeiro. Amém? Porque Deus quer o melhor de nós, né? Deus quer o melhor para nós. Então, porque nesta noite eu vou falar sobre o agir do Espírito Santo, né? O que é o agir do Espírito Santo, né? Como diz na palavra do Senhor Jesus, né? Que quando o agir do Espírito Santo age, o Espírito Santo de Deus, nós temos que entender quem é o Espírito Santo de Deus, como ele age, como ele faz, o que ele veio testificar, qual que é a ação do Espírito Santo em nossas vidas, na área material ou na área espiritual, nas promessas de Deus ou na riqueza, na luxúria desse mundo. Nós temos que ter discernimento, né? O Senhor fala para nós provar e ver se tudo que nós recebemos ou falamos é as coisas do Espírito, direcionada pelo Espírito de Deus, né? Quando tivemos isso, quando nós estamos em obediência, quando nós estamos nos santificando em todos os momentos. Então, nesse momento, eu peço que os irmãos estejam com seus corações abertos, né? Que não serei eu que irei falar, mas a minha vida está no altar do Senhor, a minha vida a minha obediência é para que se manifeste o poder de Deus sobre a minha vida e a vida de todos, né? De todos aqueles que ouvem o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém? Eu vou estar pedindo neste momento para o pastor Glauber estar orando pela minha vida e pela vida de cada irmão nesta noite para nós darmos início ao estudo. Amém? Graça e paz do Senhor Jesus a todos e uma boa noite. Graça e paz a todos os irmãos, irmãs, boa noite. Vamos orar. Deus Pai, maravilhoso, amigo, querido, nós queremos neste momento, Pai querido, convidar-te a estar conosco nesta reunião tão importante, Pai, ao qual nós entendemos a relevância de estarmos congregando, Pai, em favor da Tua palavra. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, em obediência à Tua palavra, pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja conosco nesta noite, nos auxiliando em relação àquilo que vamos aprender neste momento. Pai, coloca no nosso coração tudo aquilo, Pai, que é necessário para andarmos aqui nesta terra, como filhos ligados ao caráter do Senhor Jesus. Pai querido, que nesta noite a vida da irmã Ruth possa ser ferramenta em relação ao Teu Evangelho. Coloca, Pai, no coração dela tudo aquilo que é da Tua vontade. Usa, Pai, a vida da irmã para falar com autoridade, para que esta mensagem, Pai, tão importante, possa chegar aos nossos corações, possa chegar também a corações que ainda não experimentaram do Teu amor, Pai querido, para que possa consolar pessoas que estão machucadas, que estão sem esperança, que estão sem vida, Pai,
Pai, nós pedimos nesta noite, Pai, encha-nos, encha-nos, Pai, encha-nos com teu Espírito, Pai, encha-nos com a tua vida, Pai, renova, Pai, a nossa esperança, dai-nos, ó Pai, sabedoria para lidar com os problemas, Pai, mas que acima de tudo, Pai, que a nossa fé possa ser restaurada, Pai, porque a tua palavra diz e nós cremos que é a fé no Senhor Jesus que nos ajuda a vencer o mundo. Pai querido, em nome de Jesus, nós também estamos aqui, Pai, por aqueles que ainda não creem no Senhor Jesus, que ainda não creem em Ti, Pai. Que esse estudo bíblico possa, Pai, transformar as nossas vidas. Tira-nos, ó Pai, de todo espírito de escravidão, tira, Pai, de todo espírito da preguiça, da mentira, do ódio, das meias verdades, Pai, tira-nos, Pai, da ilusão deste mundo, Pai, porque nós cremos que a Tua verdade, Pai, é soberana, que a Tua verdade é perfeita, é boa, é agradável, é transformadora, é reveladora. Por isso, Pai querido, usa a vida da irmã Ruth para que a tua glória possa se manifestar e que a nossa fé, que a nossa vida venha a ser edificada em nome de Jesus. Pai, nós oramos em especial pela vida da irmã Cibele, Pai, que tem levado a tua palavra, Pai, com fé, com amor, com dedicação. Pai, guarda ela e a família dela de todo o mal, Pai querido. Dê, Pai, sustento, que o trabalho dela, Pai, não seja em vão, porque que continue sendo feito no nome do Senhor Jesus. Assim também eu oro, Pai, pela vida de cada irmãozinho que estará aqui conosco nesta noite, guardando e livrando de todo mal. Assim também, Pai, guarda e livra a vida da irmã Ruth de todo mal. Pai, dê a ela autoridade, Pai, que todo espírito contrário àquilo que a irmã Ruth venha falar, nós colocamos por terra agora, em nome de Jesus Cristo, Pai. Dá a ela paz, alegria e sabedoria. Pai, abençoa o lar dela, Pai, que a tua verdade, que a tua glória seja luz na casa dela, Pai. Que Satanás fique calado, que todo o reino espiritual venha se submeter à tua palavra, por meio que nós vamos aprender hoje, por meio da tua filha, irmã Ruth. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém, glórias ao Senhor Jesus, momento especial, momento de fé, de coragem, de obediência, de entusiasmo, tudo isso que nós precisamos para viver e determinar o que é santo e verdadeiro. Amém, pela sua vida também, pastor Glauber, que Deus abençoe a sua vida, a sua caminhada em Cristo Jesus e toda a sua família, e a vida de cada irmão, para a honra e glória do Senhor. Porque eu estou trazendo nesta noite o agir do Espírito Santo, porque eu tenho meditado, com o Senhor todo esse tempo, não é de agora não. Desde quando eu estava no templo, eu tenho meditado, visto as profecias do jeito que é direcionado, e o povo fala, o Espírito Santo de Deus, as promessas de Deus, é o agir do Senhor, O Senhor por lá que é para a gente provar e ver se todo Espírito que diz algo para nossas vidas, é de Deus, Porque tem profecias evasivas que não acontecem, e por causa dessas profecias, levadas assim, sem discernimento, sem direcionamento de Deus, está trazendo muita confusão para as vidas, muita tristeza, fazendo as pessoas até se afastar de Deus, Porque tudo tem que ter a direção de Deus, o Espírito Santo de Deus. Então, por isso o Senhor fala da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter discernimento, tanto o que fala, tanto para aquele que ouve, porque o Espírito de Deus veio para exortar, edificar e consolar, E está acontecendo muitas coisas contrárias, e por estar acontecendo essas coisas contrárias, isso aconteceu com uma pessoa esse tempo agora, eu conversei com essa pessoa e eu fiquei abismada, Eu fiquei assim, não, Senhor, tem alguma coisa que tem que ser falada, algo que tem que ser declarado, a tua verdade. O pastor trouxe, da irmã Cibele falou sobre o Espírito Santo, o pastor Glauber falou, sobre o Espírito Santo esses tempos, nos ensinamentos. O Espírito Santo de Deus é santo, Ele intercede por nós, sim, Mas ele é santo. E se ele é santo, ele não traz confusão, ele não traz tristeza nos corações, ele não deixa as mentes e os corações perturbados, ele não deixa as pessoas ociosas, apreensivas, com temor. Ele traz a verdade das promessas, as santas promessas. Ele veio para testificar. Jesus fala que ele ia nos deixar um consolador,
E o Espírito Santo daí está aí para nos consolar, para nos corrigir, para nos instruir, para fazer o melhor de Deus, trazer e fazer o melhor de Deus para nossas vidas, né? Para que a gente não fique machucado. A gente já é resgatado do mundo de uma maneira terrível, né? Muito sofrimento, muita angústia, revolta nos corações, muito ódio, rancor, mágoa nos corações, né? E muitos sofrem até hoje por não entender a ação do Espírito Santo, porque há muita confusão nesses tempos presentes, muitos espíritos, aí espíritos com E minúsculo, né? E como o pastor Luiz falou, eles põem os espíritos do erro com E maiúsculo e o Espírito Santo de Deus verdadeiro, muitas passagens da Bíblia em E minúsculo. O Espírito Santo de Deus é santo. O homem tem que tomar cuidado, ele está transgredindo, né, o Espírito Santo de Deus. Então, muito foi falado do Espírito Santo de Deus, que ele é santo. Para quê? Para que nós tenhamos respeito. Respeito com Deus, com o Espírito Santo de Deus, né? Porque toda blasfêmia que é dirigida contra o Filho do Homem será perdoada, mas contra o Espírito Santo de Deus, nem aqui, nem em tempo nenhum. Então, se nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai, nós temos que ser toda a palavra. Cada momento da nossa vida tem que ser direcionado pelo poder do seu Espírito Santo. Por isso que o homem tem que ter cuidado, analisar bem de Deus. Senhor é do Senhor, porque sempre quando me falar alguma coisa, analisar, eu pergunto, Senhor é do Senhor. Quando vem algo no meu coração, porque eu quero falar palavras para edificação e exortar as vidas, Senhor, não para machucar. Então, amém, eu falo, Senhor, eu quero falar da Tua palavra para exortar, consolar, edificar, Senhor. Eu não quero falar uma palavra que machuque, uma palavra que denegrida ninguém, Senhor, porque eu não fui escolhida para isso. Ainda que eu seja falha, pequena, mas eu quero fazer algo, Senhor, para a Tua grandeza, para a Tua glória e para a edificação das vidas. E eu faço isso através do Espírito Santo de Deus, né? Quando nós obedecemos a verdade, quando nós andamos nessa verdade. Então, por isso, nesta noite, eu vou falar sobre o agir do Espírito Santo. Porque das coisas que eu já vi há tempos lá atrás, quando eu estava num templo, quando eu não tinha o entendimento da graça, e hoje que eu tenho esse entendimento, e tendo esse entendimento, eu posso falar, porque eu venho analisando, eu analiso, estudo, falo com o Senhor, e Ele vai me dando a resposta. E nesse dia Ele queria que eu falasse sobre o Espírito Santo dele, né? Para que não haja confusão, para que não haja tristeza do jeito que está vindo, né? Coisas ruins, diabólicas acontecendo e as pessoas se afastando, porque não tem muitas coisas, não tem, muitas profecias não têm o direcionamento do Espírito Santo de Deus, que veio para testificar, não para receber glória para Ele mesmo, mas veio para testificar a verdade do Pai em Cristo Jesus. E é isso que o Espírito Santo está aqui. Ele está presente em nossas vidas. Quando nós estamos unidos em 2, 3, 4, né? Em comunhão, como o corpo de Cristo. Quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta de atrás de nós, oramos para o Pai, falamos com Deus, né? Lançamos sobre o Senhor Jesus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Quem está ali nos ensinando a orar? Quem nos está capacitando a orar? O Espírito Santo de Deus, porque sem a direção do Espírito Santo de Deus nós não fazemos nada. Porque a santidade, nós caminhamos para a santidade, como o pastor sempre nos tem ensinado. Ainda nós não somos os santos, mas nós temos caminhado para a santidade com a instrução do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus nós nada podemos fazer. Então nós temos que ter respeito, a gente tem que ter diligência, a gente tem que ter obediência em tudo, ter discernimento correto para não transgredir a vontade de Deus, para não transgredir o trabalhar do Espírito Santo de Deus, para não machucar as vidas, mas para exortar, consolar e edificar, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá para João, Evangelho de João 7, capítulo 7, o versículo 38 e 39, né? E que eu vou falar das ações do Espírito Santo de Deus, do agir dele sobre a nossa vida, sobre a igreja do Senhor. Amém? Aqui no Evangelho de João 7, capítulo 7, versículo 38 e 39, diz: Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre.
Isso disse ele do Espírito que haviam de receber, os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque por ainda Jesus não ter sido glorificado. Como assim, né, irmã Ruth? O Senhor Jesus só foi glorificado quando ele venceu a morte. A glória maior que ele recebeu quando ele venceu a morte, quando ele venceu a nossa dívida, quando ele pagou a nossa dívida, quando ele sobre ele caiu as injúrias, o pecado, caiu tudo nosso que hoje nós estaríamos vivendo se Jesus não tivesse pago o preço, né? Foi sobre todo ele. Ele foi moído na carne, foi, mas espiritualmente, como eu tenho falado para as irmãs, foi muito mais pesado, muito mais penoso no espírito, na alma de Cristo, do que na carne, né? A carne dele foi rasgada, foi flagelada, a carne dele foi cuspido, mas isso foi na carne. Agora no espírito foi muito mais violento, porque ele levou sobre si as nossas falhas, fraquezas, os nossos pecados, as nossas injúrias, nossas calúnias, nossas rebeldias, ignorância, para que hoje a gente se torne, como diz o pastor, como o pastor tem nos ensinado, para que a gente cresça na graça, no conhecimento, para ser um povo zeloso, especial para toda boa obra. Não é que nós possamos sempre estar fazendo boas obras. Às vezes a gente faz um momento uma boa obra, daqui a pouco a gente está como Pedro, quando o Senhor edificou a igreja sobre Pedro, no mesmo instante Pedro estava ali, pervertendo a vontade de Deus, não entendendo o trabalhar do Senhor. Assim foi com Pedro, assim foi com muitos homens de Deus que caminharam para essa terra, e assim são com todos nós. Mas o Senhor sabe que a nossa carne é falha, a nossa carne é pequena, ela está sujeita a tudo que contraria a vontade de Deus, que fala que é uma luta da carne contra o Espírito, quando o Senhor ali sobe no Monte das Oliveiras, né, e orando, né, com os discípulos se encontraram adormecidos, e ele falou: orai e vigiai para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e a nossa carne é muito fraca, né? Então, no mesmo instante que a gente está procurando ser cuidadoso, zeloso das coisas de Deus, a gente perde a força, a gente falha, a gente tem momentos de fraqueza, a gente pede perdão, a gente se arrepende, e Deus vai operando através do Espírito Santo dele, porque o Espírito Santo dele tem nos exortado. Exortar o que é ensinar, é nos dar a certeza que nós somos capazes de vencer no mal que está na nossa carne, vencer as coisas que desagradam a Deus. Então, quando o Espírito Santo ainda não estava ali no meio do povo, o Senhor Jesus falou, né, que ele precisava ir embora, para que o Espírito Santo de Deus descesse. O Espírito Santo de Deus não estava na terra ainda. Ele ia descer só depois que Jesus subisse, certo? Porque é o Espírito Santo de Deus, e ele podia só descer depois que Jesus fosse glorificado. Por quê? Para testificar. Como que nós sabemos tudo isso? Como que nós entendemos essa verdade? Por que nós vivemos essa verdade em nossas vidas? Por que nós temos a certeza? Por nossa vontade ou pelo Espírito Santo de Deus? Se o Espírito Santo de Deus não estivesse aqui para testificar essa verdade, como nós saberíamos? Como que nós aprenderíamos? Como nós lutaríamos? Como nos momentos difíceis, com confiança, crendo, nós poderíamos buscar a presença de Deus? Porque nós temos um Consolador, o Espírito Santo de Deus. E ele é precioso na minha e na sua vida. Por isso que nós temos todo o respeito, todo o amor pela obra do Senhor Jesus, porque o Espírito Santo veio testificar essa verdade. Amém? Vou estar trocando de áudio e vou ler aqui também agora, ele como auxiliador em João 16, versículo 7, 8 e 9, 10 e 11. Amém? Para que nós possamos ter cada dia mais compreensão. Amém, irmãos? Maravilhoso quando a gente vai falando, o Espírito Santo de Deus está aqui do nosso lado, dentro de nós, nos auxiliando em tudo. Porque a gente às vezes fica preocupado, ai Jesus, e agora? Mas não sou eu que vou falar, é o teu Espírito Santo. Então vamos lá, em João capítulo 16, versículo 7 em diante. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai.
do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado, né? Então, este é a palavra do Senhor ali no Evangelho de João, testificando do nosso Consolador, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está no meio de nós. O Espírito Santo de Deus, ele age no meio de nós. Nós não vemos, ele é Espírito, né? Alguém vê Espírito? O pessoal fala assim, eu vi um Espírito, mas vi um vulto. O povo vê um vulto andando, vê um vulto passando, como muitas vezes eu vejo, né? Mas do Espírito Santo de Deus eu não vejo, eu sinto. É uma força tão grande, é algo tão poderoso que você sente, ele não precisa ver, você precisa sentir, isso é crer. Muitas pessoas perguntam, mas por que você crê? Como que você crê se você nunca viu? É o Espírito Santo de Deus, é ele que nos dá essa certeza. Ele que faz morada em nós quando nós procuramos viver a verdade de Deus. Ele vem em nós e faz uma morada e fica tão gostoso. E porque a nossa casa tem que estar adornada, ela tem que estar limpa. Então o Senhor vem, limpa a nossa casa, adorna nosso coração, a nossa vida, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de tudo. O Senhor vai moldando, e aí o Espírito Santo tem prazer quando nós nos deixamos levar pela graça do Senhor, como nós nos deixamos ser moldados pelo poder da palavra, ser limpo pela água da vida que está em Cristo Jesus. Aí o Espírito Santo tem prazer de caminhar conosco, ele tem prazer de morar conosco, ele tem prazer de ser nosso companheiro, ele tem prazer de ser nosso tudo, porque eu falo muitas vezes, não adianta você estar num lugar, a pessoa fala assim, nossa, eu estou tão sozinha, e fulano lá com tanta gente, ele é abençoado, ele nunca está sozinho. Mas esse sozinho, o que quer dizer? Será que é sozinho materialmente ou espiritualmente? Porque conheço muita gente que se sente sozinho com a casa cheia de gente, de pessoas, né? Por quê? Porque não tem, e tem gente que mora sozinho, e tem o Espírito Santo de Deus se alegra, tem algum amigo para conversar, tem um companheiro, tem um tudo na sua vida, tem ali que escuta, alguém que a gente pode desabafar, que a gente pode chorar, que a gente pode se lamentar. É o Espírito Santo de Deus. Por que eu falo isso? Porque eu vivo isso. A gente expressa o que a gente vive, né? E Jesus, o Espírito Santo é meu companheiro no trabalho, dentro da minha casa, no momento que eu louvo, no momento das minhas orações, né? Eu tenho força para orar, porque ele nos ensina, nos capacita nas melhores, na oração. O Espírito Santo de Deus nos capacita nas orações. Aí nós nos envolvemos no momento de oração. Por que nós oramos todo dia? É só perguntar para a irmã Bel, a irmã Cibele, né, irmã Vilma, todos que oram, todos nós que oramos, mesmo estando no grupo, ou estando no nosso quarto fechando, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, quando nós precisamos falar com Deus, entra dentro do seu quarto, fecha a porta atrás de si e fala com aquele que estiver no secreto e perante o povo. Ele vai te honrar. Quem te ensina isso? Quem te capacita a fazer isso? O Espírito Santo de Deus. Ele que nos capacita no melhor dele, para mim, para a sua vida. Então, amém? Como eu sempre falo, quando eu estava no início do meu caminho na fé, a gente não tem conhecimento da verdade, a gente vive na lei, a gente vive com a mente perturbada, a gente vive com momentos ociosos, a gente vive com muita perseguição maligna, e você vai ficando temeroso, você vai ficando muitas vezes rancoroso, magoado, entristecido. Eu falava assim, nossa, tinha dia na minha casa quando eu me ajoelhava no chão e eu falava, Senhor, recebe as minhas lágrimas. Hoje não tenho nem palavra para falar contigo, Senhor. Nem palavra para falar, mas na dedicação de estar buscando, perseverando na fé, com confiança, né? Ali o Espírito Santo de Deus vinha me dando direção, vinha me direcionando pelo poder da palavra, né? Porque quando não sabia orar, eu não sabia. A gente sabe quando cresce lá dentro da igreja católica, a gente faz verda, terço, ladainha, como fala, mas não era aquilo que Deus queria ouvir. Não era algo meu, seu, que Deus precisava ouvir, né? Então, quando eu saí uma vez na rua, o rapaz falou assim, irmã, o que está escrito lá em Lucas 10, 19? Eu falei, não sei, eu estou começando a ler a Bíblia agora, né? Não sei. Ele falou assim, irmã, está escrito lá, eis que te dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões, em toda a força do mal, e nada lhes causará dano nenhum. Aí eu falei, não entendi. Amém. Eu falei, tá bom. Passou um tempo, isso passou meses, um dia ele encontrou na rua,
Ele falou, irmã, por que você está desse jeito? Por que você está tão tímida? Ele falou, o que está escrito em Lucas 10:19? Eu falei, eis que te dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões, em toda a força do mal e nada causará dano. Ele falou, e por que você não usa a sua fé? E por que você não usa? Aí eu fiquei assim meio envergonhada, amém. Custou, irmãos, para mim usar. Mas quem é que estava falando comigo? Era o próprio Senhor, através do Espírito Santo, que estava me instruindo, me exortando a ter confiança, me exortando a buscar com confiança. Nós podemos usar com confiança o que Deus nos dá através do Espírito Santo de Deus. Por isso que tudo, né, que nós fizermos para louvar a Deus, o Espírito Santo está ali nos direcionando, nos capacitando, né? E se nós fizermos algo que desagrada a Deus, nós estamos blasfemando contra o Espírito Santo de Deus que nos exorta, que tem nos ensinado e nos capacitado a fazer até as orações. Quando nós oramos é um momento tão gostoso, nós sentimos o céu aberto, nós sentimos a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus está do nosso lado. Que nem eu falei para minha irmã, eu falei, nossa, um dia eu orei tão assim, estava orando com tanta fé que Deus me mostrou assim, eu em cima da terra, em cima dos montes, eu me vi aqui no alto, nos céus. Eu me vi assim no alto e orando assim por tudo, em volta eu estava orando, sabe? Isso é o poder de Deus nas nossas vidas, através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando age, você obedece, ele age na sua vida, na minha vida e na vida de todos aqueles que querem sentir esse momento com Deus, né? Nós não precisamos sentir um momento com Deus através da matéria, mas é no espiritual. E quando a gente entra no espiritual, o negócio é extraordinário, sabe? É algo para você ficar grato, é algo para você ficar com seu coração alegre, né? Não é algo para nós entristecermos, né? É algo para nós vermos que Deus é na nossa vida, né? Que Deus tem algo precioso para nós e que nós devemos viver esse algo precioso, né? Que Deus tem para nós em todos os momentos dessa caminhada. Amém? Agora vamos lá ler em Gálatas capítulo 6, versículo 8. Amém? Para a honra e glória do Senhor. Agradeço a Deus a vida de cada irmão que está aqui nesta noite, dos que vierem ouvir depois, né? Porque é algo especial na nossa vida. Porque eu estou falando? Porque é algo que aconteceu, que eu vejo há muito tempo e para mostrar como Deus é precioso, como o Espírito Santo de Deus é precioso na nossa vida. Em Gálatas, amém? Capítulo 6, versículo 8 e 9. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Porque o Senhor está nos dizendo isso, né? Que o que semeia na carne vai ceifar a corrupção. Porque a carne vai só... O fruto da carne é isso, sabe? Os frutos da carne é coisas ruins. Você não tem paz, não tem alegria, né? Mas quando nós semeamos no Espírito, nós ceifaremos a vida eterna, né? E a gente tem que fazer o bem. A gente não pode se cansar de fazer o bem. Porque no nosso tempo nós ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Por isso que eu falo, por que essa palavra? Porque muitos estão desfalecidos, por quê? Porque esperam promessas que são feitas através, fala com o Espírito Santo, olha, mas Deus está prometendo isso, porque não sei o quê, promessas e promessas, e ali eu já vi muita gente revoltada por causa de promessas e sair do caminho do Senhor, por causa das promessas, assim, não a promessa espiritual, sabe qual a promessa? Carnal, a carnal para a carne, para engordar as suas carnes, seus desejos materiais, de ter um luxo, de ter uma riqueza, né? De promessas que está entregando algo, que está fazendo algo. Eu já vi muito isso, vivi isso, e por isso que a gente vai discernindo se o Espírito Santo se o Espírito é de Deus ou o Espírito Santo é de Deus que está nos entregando algo, ou se é o Espírito do mundo que está engordando a nossa carne, o nosso ouvido, o nosso ego com as coisas materiais. Porque o homem, muitas vezes, vão nos templos e esperam receber. Eu quero uma profecia. Mas que profecia você quer? Que profecia nós queremos? Talvez uma casa, né? Um carro, um emprego bom, né? Mas as coisas de Deus, nós temos que ter discernimento que são espirituais, não são carnais. E se nós temos algo na nossa vida material, são
os frutos de você ter uma vida honesta. O Senhor fala na palavra dele, faça para os homens como se você estivesse fazendo para Deus. Então nós temos a recompensa da vida material. Mas as coisas de Deus são muito mais poderosas, muito mais elevadas do que qualquer coisa materiais que nós possamos receber. Se você tem uma vida honesta na carne, você vai ser participante, vai ter os frutos da sua honestidade. Agora, se a pessoa rouba, mata, destrói, como que ela vai querer os bons frutos? Não tem como. Ela vai ter frutos maus. Ela não vai ter coisas boas, né? Ela vai ter a recompensa de tudo aquilo que ela plantar. Então não adianta o homem teimar, não adianta ele buscar a Deus por causa das coisas materiais, porque a graça de Deus, o poder de Deus e o testificar do Espírito Santo sobre as nossas vidas não está na matéria, mas está no espiritual, e nós temos que entender isso, para que a gente não se canse, não se desfaleça na fé, esperando as promessas evasivas, a qual a promessa de Deus nós sabemos muito bem, quem é cristão sabe muito bem, quem é conhecedor da Bíblia sabe muito bem o que ele deseja, qual é as promessas verdadeiras de Deus, né? Não fica esperando Deus na matéria, não fica esperando Deus nas coisas que vão engoldar seu ego, que vão trazer coisas para suas carnes, deleites carnais. As promessas de Deus são verdadeiras, são santas, são puras e são para a nossa vida espiritual. E se são para a vida espiritual, para que nós vamos nos flagelar ficando atrás das coisas materiais, procurando Deus por causa das coisas materiais? Então, nós temos que viver o que é correto, né? E o Espírito Santo está aí para nos ensinar, né? Tudo que é verdadeiro e santo. Amém? Agora vamos estar lendo agora em Romanos 8, capítulo 8, versículo 26 e 27. Eu vou estar trocando de áudio. Amém? Que nem o pastor Bantuí fala que quem não lê a Bíblia corre o risco grande de ser introduzido ao erro. E muitas vezes lê a Bíblia, mas sem entendimento, viu, pastor Bantuí? Muitas vezes eu li a Bíblia, mas eu não tinha entendimento. Depois, quando eu falo, Deus, me mostra a verdade, eu quero saber a tua verdade, eu quero que o Senhor me dê entendimento na tua palavra, porque trazia confusão, trazia conflito para a minha vida. Eu queria entender, sabe? Às vezes, a gente precisa que tem coragem, eu falo, os pequeninos do Senhor, a igreja do Senhor, os discípulos, eles têm capacidade de ensinar, e quando ensina a verdade, quando a gente aprende a verdade, que agora eu, aprendendo a verdade, eu sei ensinar a verdade. Né? A graça, quando eu estava na lei, era confuso, pastor Mantuí, muito confuso, nem eu entendi, não tinha nem para mim um alimento, como poderia ter um alimento para alguém? Então eu fui pedindo, eu fui tendo discernimento, que aquilo lá não estava me agradando, que não estava alimentando o meu espírito, e aí eu fui pedindo para o Senhor, eu fui rogando, eu fui fazendo oração, batendo meus joelhos, jejuando a minha vida, nem jejum, pastor Mantuí, eu conseguia fazer, era uma guerra espiritual, que acabava virando uma guerra material, com briga, injúria, com palavras tristes, com momentos difíceis. Tá? Então, quando eu pedi discernimento de Deus, o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida, ele nos dá entendimento, ele nos dá discernimento, ele nos mostra a maneira correta de nós vivermos, né? E direcionarmos tudo em nossa vida, para a honra e glória do Senhor. Amém? Agora vou estar lendo Romanos 8, 26 e 27. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é aquele que examina os corações e sabe qual a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém? Então, está aqui uma palavra gloriosa. Então, o Senhor fala conosco nesta noite, né? Da mesma maneira, o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas, né? Como nós sabemos que nós temos fraquezas, né? As pessoas às vezes olham para nós, você é fraco, você é não sei o quê, fala, mas ela não conhece nós por dentro, né? Então, muitas vezes tem pessoas tão pequenas, tão fracas, tão frágeis, né? E eu mesmo, tinha tempos atrás, agora Deus trabalhou muito na minha vida, no meu coração. Por quê? Porque eu usava como defesa a ignorância. Eu era rude. Então, para me defender, para as pessoas não... Porque quando eu era novinha, eu era muito tímida. Então,
como as pessoas tiravam sarro, eu não conseguia falar por causa da timidez, aí o que aconteceu? Eu comecei a ser agressiva para me defender, né? E quando a gente se torna agressiva, a gente se torna arrogante, a gente se torna soberba, desobediente, ignorante. Para quê? A gente se instruiu o quê com isso? Nada. Aí eu falei assim, nossa, tô cansada. Eu preciso saber o que Deus quer de mim, eu preciso conhecer Deus. E foi bem no tempo que eu tinha minha filha que tinha com 15 anos, foi embora. Foi embora, o Senhor resgatou, né? E ela estava caminhando já com o Senhor Jesus. Ela estava indo a menina levando ela lá para um templo e ela estava caminhando, né? E até um pastor, um certo pastor, falou que viu uma luz muito grande, uns tempos antes dela partir. Foi uma luz muito grande, que ela estava, uma luz muito imensa nela. Aí eu falei, mas o que Deus quer? Fui procurar, certo? Fui procurar Deus, porque para mudar o jeito, a maneira, porque eu falei, não posso viver desse jeito. Eu não posso viver desse jeito, eu não estou agradando ao Senhor, né? Eu tenho que ser uma pessoa diferente, eu tenho que precisar aprender. Demorou. Eu fui me curar, limpar, conseguindo, estou ainda tentando me limpar. Não falo que eu estou 100% perfeita, não, sabe? De vez em quando dá, assim, eu falo assim, não deixe o sol se acender sobre a sua ilha para que nós não dessemos lugar ao diabo. Né? E isso é uma luta espiritual travada. Mas a gente consegue, para a honra e glória do Senhor, a gente consegue, porque nós temos instruído pelo Espírito Santo de Deus, certo? Então a gente consegue por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vem nos instruindo nas nossas fraquezas. Ainda tenho muitas fraquezas, vou falar que não tenho, que eu estou perfeita, não. Eu estou caminhando para a santidade, não sou santa ainda. Mas eu procuro obedecer a palavra do Senhor, eu procuro ter respeito, eu procuro ter um espírito mais manso, mais humilde na presença do Senhor e perante todos os homens. Porque se eu não for assim, eu vou ceifar o que na carne? Eu vou ceifar na carne, não no espírito. Porque os frutos do espírito são totalmente diferentes, né? E o Senhor, e o Espírito de Deus, ele intercede por nós, né? Porque nós não sabemos muitas vezes como pedir. Eu não sabia como falar, orar. Eu não sabia orar, não sabia como falar com o Senhor, conversa. Não era uma reza, nem uma ladainha que nós temos que falar. Eu falo para as pessoas, nós temos que conversar com o Senhor. Ele é nosso amigo. Conversa, senta assim, você não está precisando de um consolo, porque às vezes a gente conversar com o outro, mas fulano, você faz isso porque você vai escutar uma crítica, nós vamos escutar uma crítica. Agora, se você fica num cantinho ali, quando você entra dentro do seu quarto, fecha a sua porta, ou você está em algum lugar, vai lá, conversa com o Senhor, e eu mesmo quando eu estou trabalhando, eu fico conversando ali, dialogando com o Senhor, no poder da palavra dele, tendo discernimento na palavra dele, né, para me dar lucidez, clareza, e ali eu vou recebendo cada dia uma porção do Senhor. Assim eu vou crescendo na graça e no conhecimento. Conhecendo a verdade vos libertará. É na verdade que nós somos libertos, né? E nessa verdade que nós somos libertos, aí nós temos compreensão de viver e receber do Senhor tudo que é santo, tudo que é verdadeiro, né? Porque o Senhor nos permite viver o que é verdadeiro, o que é santo. O Senhor nos dá essa honra. Eu falo que não é um sacrifício, não é algo assim não pesado, mas é algo gostoso de se fazer. Pesado quando a gente serve o mundo, quando a gente corre atrás das coisas do mundo, porque as coisas do mundo nos traz preocupação. As coisas do mundo são difíceis para o que nós vivemos quando nós entendemos a graça. Para o povo que vive no mundo, não. Eles não estão nem aí, eles se relaxam cada vez mais, vivem perturbados cada vez mais, e nisso só vão perdendo vida, vão morrendo aos poucos. Nós não, nós estamos recebendo a vida a cada momento quando nós vivemos a graça, quando nós entendemos esta graça do Senhor sobre nós. Então nós vamos recebendo vida, e essa vida que nós recebemos dá força para nós lutar, dá força para nós nos alegrarmos, dá força para nós exercermos a paz, o melhor de Deus em nossas vidas. Para isso nós somos chamados, para isso nós somos escolhidos, como fala na palavra, né? É tempo do Senhor falar com a igreja, porque se o Senhor não falar com nós, com a igreja, como que nós podemos levar o evangelho para toda criatura? Para que toda criatura venha crer, se a gente não viver, se a gente não exercer a fé, se a gente não exercer o amor, se a gente não exercer o perdão, se a gente não exercer a mansidão, a humildade, né? Como que nós vamos levar para as pessoas? Se nós não tivermos o alimento exato, se nós não formos alimentados, como que nós iremos levar para a pessoa? Então, é aquele que examina nossos corações, o Espírito Santo de Deus, né?
E Ele intercede por nós, né? A intenção do Espírito Santo de Deus é melhor por mim e por você. É melhor para nossas vidas, Ele sabe como direcionar. Às vezes a gente pensa de uma maneira e Deus vem e trabalha de maneira diferente. Por quê? Porque a maneira que Deus trabalha, através do Espírito Santo dele, supera a nossas necessidades, as nossas vontades, supera tudo em nós. Então, por isso que nós temos esse Espírito Santo de Deus, porque Ele convence, Ele exorta, Ele nos convence. Por que Ele nos convence? Porque quando nós fazemos algo que não está agradando o Senhor e nós nos arrependemos, é o Espírito Santo de Deus que está ali, falando aos nossos corações. Ele está ali, né, nos mostrando o melhor dele para nossas vidas. E isso nós temos que ser grato ao Senhor. Amém? Do grato ao Senhor, né? A graça desce, né? A graça desce. Maravilhoso é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém? Agora vamos estar aqui, eu falei antes no outro vídeo, vamos ler em Coríntios 12, né? Não, perdão. Não, em Coríntios 12, do 1 ao 11, está escrito lá que ele distribui dons, né? Dons, os dons do Espírito Santo. Porque muitos vão no templo, todo mundo quer querer um dom. Eu quero um dom, eu quero esse dom, eu quero dom, todo mundo quer um dom. Mas qual que é o dom maior? É como eu sempre tenho falado com as irmãs, né? Vamos aqui por 1 Coríntios 12, do 1 ao 11. Amém? Então vamos estar aqui lendo. 1 Coríntios 12, do 1 ao 11. A diversidade dos dons espiritual. Eu vou lendo e depois explico. Amém, irmãos? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios, levados aos ídolos mundos, conforme eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há a diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera em todos, tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas, mas um só e ao mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, é o Espírito Santo de Deus que nos dá, né, os dons para nós profetizarmos, para nós termos a palavra da ciência, para nós termos os dons de curar, né, uma variedade de língua, interpretação de língua. Ele distribui da maneira que ele quer, como ele dá, como ele quer a cada um que persevera, que busca, que se empenha, né, que deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. E como eu falei e falo, eu sempre falo com as irmãs, no momento que nós estamos orando, depois nós temos a leitura da palavra, e eu falo, nossa, quando eu comecei a caminhar com Cristo, e eu via todo mundo pedindo dons, eu quero dom, quero ser batizado, não sei o quê. Aí eu fiquei olhando, pensando, falei, não, Jesus, eu vou falar algo com o Senhor. Temos dons maravilhosos dentro da igreja, no meio da igreja, no meio do teu povo, dentro do templo, eu falava naquela época, mas tem 2 dons que eu não vejo o povo pedir, né? E eu acho que o povo não pede porque é um dom muito sofrido, são dons sofridos, a qual Cristo veio por nós, né? Eu falei, Senhor, o dom do amor e do perdão. Aí eu falei, Deus, a minha irmã falou, você tem certeza que você quer esses 2 dons? Eu falei, quero, Senhor. Porque sem esses 2 dons, eu não consigo fazer a tua obra. Eu não consigo fazer a tua obra. Eu não consigo obedecer pelo poder da tua palavra. O dom do amor e do perdão. É 2 dons sofridos, irmãos. Sofrido. Mas o Senhor nos dá quando a gente pede. O Espírito Santo dá para mim e você quando nos pede, porque a gente pede de coração. A gente se abre na presença do Senhor. E Ele dá os dons de coração. Só que os dons que o Espírito Santo de Deus reparte cada um de nós como quer, nós temos que ter discernimento.
É para edificação, exortação, para consolo da igreja? Sim, Senhor, nós temos que compreender que é. Porque assim o Espírito Santo de Deus nos capacita. E ele tem perguntado, né? É um dom muito forte, mas é o dom que nós devemos exercer antes de qualquer ministério. É o dom que nós devemos pôr em prática todos os dias nessa caminhada da vida, dentro do nosso lar, no trabalho, onde quer que a gente passe. Desculpa, o áudio parou, entrou. Depois aqui parou o áudio, mas vamos continuar. Então, o dom do amor e do perdão são dons sofridos, mas são dons que nos dá discernimento e capacidade de nós usarmos eles no dia a dia, né? Para nós compreendermos a grandeza de Deus na nossa vida, na vida do nosso próximo, na vida de que nós amamos, na vida de quem nós caminhamos junto, porque não é fácil. Todos nós podemos compreender que não é fácil para ninguém, né? Porque o Senhor Jesus fala que ele não teve honra dentro da sua própria pátria, mas ele não agrediu, ele não fez acepção de pessoas, ele caminhou com todos, ele perdoou. Na cruz, ele foi flagelado antes de ir para a cruz, foi julgado, foi condenado, ele foi esfoliado, ele foi crucificado, morto, por amor de mim e de você. E ainda falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, amados irmãos, esse é o dom, um dos dons, a virtude do Espírito Santo sobre as nossas vidas, que quando a gente pede, o Senhor derrama, através do Espírito Santo dele, para mim e para você. Nós temos que viver todos os momentos dessa caminhada, né? Porque não é fácil hoje em dia sermos cristãos. Não é fácil nós provarmos que nós somos pequeninos do Senhor, para que a gente não se exalte, porque se a gente tem recebido a grandeza, a riqueza do reino de Deus, né, para que a gente não se exalte na excelência de ser cristão, das revelações de ser cristão, eu sou cristão e eu posso, eu quero, eu sou maior e melhor do que meu irmão, não. Quanto mais nós sabemos, quanto mais nós recebemos do Senhor através do Espírito Santo de Deus, nós temos que nos subjugar, nos tornar pequenos, matar o nosso eu, a nossa carne, o nosso ego, para a gente não se sair sobre ninguém, irmãos, sair sobre ninguém, porque a obra de Deus, a obra do Espírito Santo de Deus veio testificar a verdade pura e verdadeira na nossa caminhada, na nossa maneira de viver, pensar, na nossa maneira de entender a graça, amém? Então vamos estar agora lendo aqui em Gálatas, né? Deixa eu ver, peraí. Em Gálatas 5, 22 a 26. Isso, amém? As virtudes. Mas, o 22. Mas o fruto do Espírito é a caridade, que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Contra essas coisas não há lei. 24. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscência. 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. 26. Não andemos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Está aqui o que eu acabei de falar, né? Que a gente tendo toda a virtude do Espírito Santo sobre as nossas vidas, né? Nós vamos fazer o melhor para Deus, nós vamos fazer o melhor para o nosso próximo. Até quando nós fazemos para o nosso próximo, nós estamos fazendo para nós mesmos, porque agindo desta maneira, nós estamos entendendo o valor da graça, o valor que o Espírito Santo, como Consolador, como ele veio para nos exortar, nos ensinar, né? Está aqui os frutos do Espírito Santo, que é o amor. O principal foi o amor, e do amor foi o perdão também, porque como eu falei, foi o perdão ao qual nós vivemos todos os dias, se nós queremos praticar a verdade do Pai em nossas vidas, né? A benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança em tudo, tendo discernimento em tudo que nós possamos fazer, não ultrapassando a vontade de Deus, não deixando sobressair sobre a vontade de Deus a nossa vontade, o nosso ego, o nosso eu, para que a gente não possa irritar o Espírito Santo de Deus, para que a gente não possa contrariar a verdade que o Espírito de Deus tem tanto sacrifício para nos mostrar. Por quê? Porque nós somos pequenos e falhos, e nosso entendimento é tão pequeno que o Espírito Santo tem um trabalho enorme para nos fazer entender. Quanto tempo nós estamos andando
E quanto tempo nós estamos compreendendo a vontade de Deus o Pai? Vamos analisar, né? Quanto tempo? Então, amém? Eu vou estar mudando de nós, quanto tempo, né? Nós estamos entendendo essa verdade. Será que foi de imediato, assim, quando nós aceitamos Jesus? Não, com certeza. Eu mesmo foi depois de 5, 7, 8 anos. 7 anos, acho que foi que eu fui entender a verdade do Pai, que eu fui receber a verdade da graça, que meu coração, minha mente foi aberto, porque eu pedi, eu clamei, Senhor, eu preciso entender essa verdade, para mim viver ela. Eu não posso falar algo que eu não sei, se eu não estou vivendo. Para mim falar, Senhor, eu tenho que viver. E isso quem trouxe ao meu coração foi o Espírito Santo de Deus. Quem trouxe ao seu coração essa verdade que nós vivemos hoje foi o Espírito Santo de Deus, não há outro. Jesus falou, eu vou embora, vou deixar, mas eu não vou deixarei órfão. Porque Jesus naquele tempo falava com o povo. E hoje ele foi embora, está lá, ele intercede por nós também, mas quem fala conosco é o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, né? É ele que fala comigo, com você, ele testifica tudo, para que através da nossa fé nós cremos, como o Senhor Jesus falou para Tomé. Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Felizes aqueles que não viram, não veem e vão crer, somos nós. Como que nós podemos crer? Você viu Jesus? Você caminhou com ele? Não, é espiritual, é pela fé. E que nos dá esse dom de nós crermos pela fé. Espírito Santo de Deus, não tem outra maneira. Não tem uma outra maneira de a gente caminharmos no caminho verdadeiro que é Jesus Cristo. Se o Espírito de Deus não nos instruir, se ele não nos mostrar a verdade pura, clara, latente, patente para quem quiser viver, não está estagnado. A graça de Deus, o poder de Deus não está estagnado para ninguém. A pessoa não vive se não quer. Ela não procura se ela não quer procurar. Agora, aquele que quer, aquele que tem o desejo, aquele que tem sede e fome de justiça, ele vive. Ele vive, porque o Senhor sabe, o Espírito Santo de Deus sabe. Ele conhece cada coração, ele examina a intenção do nosso coração. Por isso que eu falo que ele examina a intenção do nosso coração, está na palavra. Quando ele examina, ele sabe que você e eu queremos, que nós precisamos em todos os momentos da nossa vida. E não tem outra maneira de nós recebermos o que nós estamos recebendo agora, se não seja pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade. Então, nós temos que caminhar, nós temos que testificar as coisas maravilhosas de Deus, porque o Espírito Santo nos faz isso conosco. As coisas grandes e firmes, a qual Deus oculta dos grandes sábios inteligentes, dos grandão, reis, rainha, ele revela aos pequeninos. Quem são os pequeninos? Somos nós. Nós que determinamos viver a graça, nós que determinamos obedecer à verdade, à vontade do Pai. Nós, pequeninos, tão pequenos e falhos, e nós estamos aqui neste momento. Olha a honra que nós temos, o ouro, a prata deste mundo vai nos dar essa honra? Nunca, nunca deram e nunca vai dar. Muito menos agora. Nem quando nós estávamos sem entendimento, porque a gente vê que o trabalhar das trevas é para aquelas pessoas que não têm entendimento, que estão cegas. Né? Estão do jeito que eles querem. Eles dão. Iria dar para nós? Não, porque nós somos escolhidos. Nós somos escolhidos do Senhor. Porque nós somos escolhidos porque a treva vai trabalhar para quê? Para nos destruir. E aí põe o espírito do erro. O espírito que escandaliza, que leva as profecias mentirosas e faz as pessoas cair na fé. Porque vão fazer as pessoas acreditar no Deus do ouro e da prata. Não no Deus de vida. Não o Pai da vida. Não o Senhor que é vida, caminho, verdade e vida. Vai fazer acreditar em Deus, procurando o Deus do ouro e da prata. As coisas do mundo, viver nas suas vontades, os seus deleites carnais. É isso que vai fazer para cada homem que caminha nessa terra, quando não obedece e determina a verdade pura e santa e verdadeira. Então, é o Espírito Santo de Deus. Amém, pastor João? É assim mesmo. Né? A gente não tinha, lia a Bíblia, eu não tinha entendimento, né? Eu lia, mas como que eu leio a Bíblia? Lê de Gênesis, Apocalipse, um falou ler de Mateus em diante, depois você volta para o Antigo Testamento, era uma confusão que a minha mente ficava perturbada, embaralhada, eu não entendia nada, aí os pregadores falavam, os profetas lá dos templos falavam que eu tinha abrir minha boca, eu tinha pregar, mas eu falei, Senhor, como que eu vou pregar a palavra do Senhor, se eu não sei, eu não entendo? Como que eu vou pregar? Aí quando eu pregava, eu me sentia pesada, porque eu não tinha entendimento, eu não sabia a verdade. Aí eu falo que hoje
Aí as pessoas que nem começam a obra do Senhor, quer pregar, e era desse jeito comigo também. Ai, eu quero ir numa igreja grande, pregar as palavras. Ah, eu acho bonito. Mas não tem entendimento? O que é bonito? Não tem. E hoje eu falo para as irmãs, eu falo com uma vida, dá prazer de falar. Porque aquele que é do Senhor não precisa da multidão. Porque eu estou falando isso por quê? Porque a sogra do meu filho teve uma direção. Um dia ela viu, ela falou que viu, ela estava ali num templo, tudo escuro, né? E um pastor falou assim, irmã Salete, se prepara que você vai pregar hoje, você vai trazer a palavra. Ela falou, tá bom. E ela falou que lá a igreja escura tinha louvor e glorificando. Aí ela falou que chegou a hora dela trazer a palavra. Ela falou assim, pastor, aí irmã Celeste, pode trazer a palavra. Ela falou, pastor, acende a luz, porque se o senhor não acende a luz, como que eu vou ler a palavra? Aí ela acordou, né? Nisso que ela acordou, aí a voz falou para ela, como você vai falar a minha palavra se todos estão no escuro? Isso dentro dos templos. O Espírito Santo mostrou para ela que dentro dos templos as pessoas ainda estão no escuro. Estão sem vida, estão sem luz do Evangelho. Então a luz do Evangelho não resplandeceu ainda em muitos corações, é o que nós vivíamos atrás. Não tinha resplandecido a luz do Evangelho em nossos corações. Aí quando o Senhor veio, na maior das coisas, na simplicidade, como eu falo sempre para a irmã Bel, na humildade, a luz do Evangelho acendeu nos nossos corações. E glórias a Deus. E hoje nós estamos aqui vivendo a graça, vivendo a verdade do Senhor, testificando a verdade do Senhor. Por isso que eu falo como uma mulher samaritana. O Senhor falou com muitas pessoas ali, não, falei com a mulher samaritana, né? Ela falando da água do poço e o Senhor falando da água da vida. Ali ele estava falando com ela. Ela escutou, ela entendeu, assim como o Senhor falou comigo, com você. Nós escutamos, entendemos, né? Ficamos analisando se era, porque a gente veio de lá de trás, veio lá do mundo, e a gente viu muitas coisas sem direção, sem discernimento, né? Aí vem algo assim bem forte, nos deixa ainda assim, nossa, o que será? Confuso? E nós falamos, mas como que é? Como que é isso? Não, mas o Senhor tem que abrir meu entendimento. Quando o homem está com o entendimento fechado, como fala na palavra, que o Deus desse século cega o entendimento dos homens, cegou o entendimento dos homens, para que não esclareça a luz do Evangelho, ele não entende, não vai entender quando o entendimento é fechado. Aí o nosso, quando foi aberto assim, abriu, a gente ficou impactado. Por quê? Porque a gente estava com o nosso entendimento fechado e aquilo ali foi uma novidade de vida para nós experimentarmos, para nós vivermos a glória de Deus, para nós entendermos a palavra e vivermos a cada dia, a todo momento, o poder de Deus em nossas vidas. E foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso o que o Senhor fez naquele momento. E Ele vai continuar fazendo, com certeza, porque nós estamos crescendo na graça e no conhecimento. E tem muitas coisas ainda que nós temos que aprender, amém? Agora vamos ler aqui em Efésios 4, do 29, o versículo 29 e 30. Eu estou meio rápido hoje, irmãos, mas hoje, daqui a pouco eu vou terminar, porque tinha visita aqui em casa, e eles saíram um pouco antes das 7. Então, por isso que eu me atrasei. Amém? Mas vamos fazer, estamos aqui. Amém, irmãos? Vamos ler aqui em Efésios 4, 29 e 30. Não sai de vossa boca palavra na vossa boca nenhuma palavra torpe, mas a que for boa para promover edificação, para que dê graças aos que dela a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amém? Está querendo nos dizer, nesta noite, que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Para que não faça disso uma procedência maligna. Se nós estamos na graça, o Espírito Santo está sempre nos instruindo, que nós não venhamos mentir, né, ou denegrir, né, a verdade de Deus para com as vidas que ouvem, né, ou querendo assim, não, mas eu sei, mas é para mim, essa palavra é para mim, eu vou guardar ela no meu coração, para não pecar contra ti, e aí? Vamos guardar? Ou nós estamos sendo ensinados para levar a palavra, para levar o reino de Deus, a luz do Evangelho nos corações? Se nós somos luz, a luz não pode ficar escondida, não pode esconder debaixo do armário, dentro do armário ou debaixo de uma cama, não. Ela tem que ficar no alto,
Porque Jesus sempre pregava no alto. Ele sempre ficava no lugar mais alto do que a multidão, para que a graça, a luz do evangelho dele resplandecesse nos corações. E assim é nós. Nós estamos em cima. Por quê? Porque nós estamos crescendo na graça e conhecimento, espiritualmente. E quando nós crescemos, nós estamos subindo o degrau. Um degrau para se encontrar com Jesus. Certo? Para que nós possamos, do alto, falar com o povo. Para que o povo, né, ouça o ouvido que o Espírito diz às igrejas. Porque não é nós que estamos falando. Se nós lembramos da palavra, nós não estamos com a Bíblia, nem com o celular, com a Bíblia na mão, olhando a palavra, mas nós sabemos a palavra que tem que ser direcionada naquele momento. O Senhor nos dá a palavra que é direcionada para as vidas naquele momento. É o Espírito Santo de Deus que está agindo, porque Ele conhece cada coração. Ele conhece a maneira de cada um viver, de testificar, de receber do Senhor tudo que é poderoso, que é santo, né? E assim a gente vai vivendo, testificando a verdade do Senhor. Amém? E aqui também vou ler aqui em Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz. Nem alegria no Espírito Santo. Eita glória! Por que eu estou falando alegria? Porque a gente consegue se alegrar em meias lutas, dificuldades. Nós conseguimos se alegrar. Porque esse dia eu falei para as irmãs, eu desci a rua e falei, Senhor, eu quero ter paz, eu quero ser feliz. Indiferente dos problemas que eu tenho, que eu possa estar enfrentando, eu quero e posso ser feliz. Depende de mim, Senhor. Não depende de ninguém para me viver e fazer a sua vontade. Depende de mim se eu quero ter paz, se eu quero ser feliz, se eu quero uma pessoa ser mansa. Eu tenho que exercer isso na minha vida, para que as pessoas vejam, Senhor, que eu tenho aprendido, não com homens, mas que eu tenho aprendido contigo, com o teu Santo Espírito, né? Porque sempre quando a gente toca falar com alguém, a gente fala, é o Espírito Santo de Deus. Não sou eu não, é o Espírito, a voz do Espírito Santo de Deus que entrou no seu coração. Porque quando a voz do Espírito Santo de Deus entra no coração, a pessoa sente que é de Deus. A pessoa quer viver aquele momento porque ela fica com sede. Porque a gente vê quando a gente fala com as pessoas, elas começam a conversar com você, depois no outro dia elas estão lá, começa de novo, porque elas estão com sede. Elas sabem que é o Espírito Santo de Deus que está ali nos dando a direção, porque Ele conhece a intenção de cada coração, o desejo de cada coração. E não tem outra maneira, as pessoas sentem que Deus está ali cuidando deles, Deus está zelando, e é maravilhoso isto, né? A gente vive isso em todos os momentos, gente. Não precisa você ficar triste, ai, porque eu tenho problema, ai, porque o filho não sei o quê, ai, porque fulano não gosta, ai, porque fulano me despreza. Não põe obstáculos naquilo que Deus te dá. Não põe a tristeza naquilo que o Espírito Santo Deus vem trazer. Ele é alegria, ele é paz, ele é gozo. É o Espírito Santo de Deus que está nos testificando nesta noite, para que a gente não se entristeça, para que a gente, na nossa alegria, a gente tenha consolo para dar para alguém, possa exortar a vida de alguém, possa edificar a vida de alguém, como diz a palavra. Quando nós vivemos isso, nós temos condições de fazer isso para o nosso próximo, né? O Senhor faz por nós, Ele intercede por nós por hoje, até hoje, por quê? Porque Ele passou por tudo isso que nós passamos, muito mais ainda. Nossa, vixe, nós não passamos uma bactériazinha pequenininha, o que Jesus passou por nós. E nós muitas vezes ficamos chorosos, queixosos. Ah, estou triste. Por que você está triste, fulano? Porque não deu certo. Ah, porque eu estou assim, porque eu estou assado. Sempre colocamos algo na frente, colocamos um obstáculo na frente de tudo. Amém? Nós sempre colocamos algo na frente, né? E nós... amém, pastor Glauber. Muito séria essa revelação, irmão Ruth. Somente na luz do Senhor Jesus Cristo chegamos à verdade do Senhor Jesus. Amém, pastor Glauber, é verdade. Na luz do Senhor, a luz do Evangelho, porque eu tenho orado assim, que a luz do Evangelho venha resplandecer nos corações para tirar tudo que for obscuro. E aí tira, e tira. E assim nós vamos vivendo, glorificando, alegria. O Espírito Santo de Deus é alegria, nele há liberdade. Então não traz confusão, traz liberdade, traz mansidão, traz o melhor de Deus para mim e para a sua vida, né? Ele não faz coisas contrárias, ele é o próprio Deus fazendo a vontade dele em nossas vidas através do Espírito Santo de Deus. Ou através de quem que nós queremos que Deus faça a vontade dele? Através do Espírito Santo de Deus, né? E onde tem o Espírito Santo de Deus, há liberdade. Nós temos a liberdade.
Nós não somos enganados, nós não estamos presos, nem com o fardo pesado em nossas costas, murmurando, reclamando, né? Nós estamos felizes, porque o Senhor nos dá condições de ser nós sermos felizes. E nada pode barrar as bênçãos, a maravilha do Senhor sobre a nossa vida. Quem põe obstáculo é nós mesmos. Ai, mas aconteceu um problema, ai, eu vou me entristecer. Aí fica triste. Ai, mas aconteceu um problema, ai, eu não vou comer. Perdi a fome. Ai, não sei o quê. Não. Gente, é tão simples. É na simplicidade da vida, é na simplicidade do seu coração, do meu coração, que nós vamos entender a verdade. O Espírito Santo de Deus é simples, não é aquela coisa bem brilhante, como o povo fala aí, que o demônio era lá, não sei o quê, umas vestes resplandecentes, brilhavam em rua de ouro. Não, gente, não tem isso aí que não tem com Deus, não, pelo amor de Deus. É na simplicidade do amor, na simplicidade do perdão. Nós caminhamos com o Espírito Santo de Deus. É na simplicidade, ele não vai fazer coisas tão dolorosas, não. É na simplicidade do teu espírito que você vai entender a verdade. Você não precisa se oprimir, você não precisa sofrer para entender a verdade de Deus. Você não precisa se afligir, né? Você precisa entender a ela para poder viver. Amém? Aqui a irmã Bel escreveu: se a gente não começa ao menos nem por um versículo por dia, não pegamos o hábito. Temos que ser mais fortes que a nossa carne. Eu também não tinha o hábito. Tive que pegar para poder ser fortalecida contra o mal, a ansiedade. E glória ao Senhor Jesus Cristo pela insistência dele pela minha vida. Então, amém. Através do Espírito Santo de Deus, irmã Bel. Ele faz isso, ele te dá direção. Quem intercede, né? Quem conhece o seu coração, né? Quem conhece o seu coração? Quem é que eu te vejo, pastor Glauber, nós tivemos um ao outro, mas quem conhece o nosso coração? Quem conhece a nossa maneira? Quem está conosco no dia a dia? Dentro do nosso lar, no trabalho, nos momentos difíceis, quem está conosco? O Espírito Santo de Deus. E se Ele está conosco, Ele conhece a intenção do nosso coração. Ainda que alguém te olhe e julgue, mas o Senhor te conhece. Ele conhece a intenção do seu coração. Ele conhece a sua maneira de viver, a sua maneira de querer as coisas mansas e humildes na presença dele. Não querer as coisas grandes deste mundo, quanto muitos procuram, muitos se dedicam, muitos se empenham, muitos fazem pacto. Para quê? Para estar mortos? Para não terem vida? Para viverem de coisas apodrecidas? Para quê? Se tudo vai ficar. Isso é para o deleite da nossa carne. Isso daí é para os nossos olhos carnais, gente. Acaba, destruído. A traça e a ferrugem consome. Acaba tudo. Se você deixar uma casa abandonada e não morar dentro dela, ela pode ser erguida na maior estrutura. Ela vai deteriorar. Porque são coisas perecíveis. Coisas que não se vê. Como o Senhor fala na palavra, aquilo que nós não vemos. Aquilo sim que nós não vemos é glorioso. E é para a vida eterna. E quando é para a vida eterna, nossa, não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar, amados irmãos. Amém, pastor Jovem. Eu estou trazendo. Eu não. O Espírito Santo de Deus me deu para trazer isso tudo nesta noite por causa das profecias, né? E as pessoas estão perdendo a esperança em Deus por causa das profecias que dão para o reino material, para engordar o coração, a mente do homem, né? E não dão para as profecias verdadeiras, das promessas verdadeiras que vêm do Senhor Jesus. E quem nos dá essa promessa verdadeira, as profecias verdadeiras, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito da verdade, não o Espírito do erro que está usando a boca de muitas pessoas para iludir os corações, né? É o Espírito Santo da verdade. Amém? Agora, vamos ler aqui um versículo em 1 Coríntios 19, né? 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque 20. Porque fostes comprado por bom preço. Glorifica, pois, a Deus no vosso corpo e o vosso no vosso espírito, aos quais pertence a Deus. Glórias a Deus, que nós pertencemos ao Deus Pai maravilhoso, nosso Deus maravilhoso, como diz o pastor Luiz, nosso Deus, né, maravilhoso. E não tem disputa, né? Não tem disputa, porque às vezes está dentro de uma família, meu pai. Não, não é seu pai, não, é o meu pai, não sei o quê.
as pessoas sentem ciúme. Nós não, nós unidos no corpo de Cristo falamos, nosso Deus, nosso Senhor. É tão gostoso, né? A gente não tem coisas ruins no nosso coração quando nós falamos nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor. É tão gostoso, enche a nossa alma de prazer, né? Enche a nossa alma de alegria, de paz aqui no nosso coração. Quando o pastor Vanturi aqui falando, quando o Senhor, ali os dois homens estavam lendo lá no caminho de Emaús, lá o Evangelho de Isaías, e o Senhor entrou e ali ensinando eles, né, mostrando para eles sagrada o que já estava acontecendo, o que tinha acontecido, né, e aí quando o Senhor entrou lá para pousar com ele, partiu o pão, e eles abriram os olhos, e eles falaram assim, por acaso, essa palavra que ele falou nos deu direção, não ardia em nossos corações? É o que acontece. Quando o Espírito Santo de Deus fala conosco, ela mexe em nossos corações, nos traz paz, alegria. Até antes do estudo, né, eu ficava, meu Deus, que vai sair, né? Eu não tenho palavra para ninguém, Jesus, para edificar, mas o Senhor tem, né? E eu estou numa paz tão grande, como todos os irmãos podem sentir, é um momento de paz, um momento tão gostoso neste momento, a qual nós temos recebido a grandeza de Deus nas nossas vidas, porque Ele tem cuidado de nós temos entendendo a graça dEle. Então, é edificação, exortação, é consolação do Espírito Santo de Deus para nossas vidas, porque essa é a obra do Espírito Santo de Deus, para nos consolar, exortar, edificar. É Ele que faz tudo, tudo é sob a direção dEle. É tudo a direção do Espírito Santo, é o Espírito Santo de Deus. Não é o espírito pequenininho, não é o espírito do erro, não é o espírito da calúnia, não é o espírito da intriga, não, é o Espírito Santo de Deus. Ele entra em nós, faz coisas gostosas. Agora o espírito do mundo, o espírito do erro, ele faz coisas ruins, a pessoa me sentindo mal, a pessoa fica doente, a pessoa fica ociosa, a pessoa tem um monte de coisa ruim. E agora não, o Espírito Santo de Deus, ele tira tudo, ele troca tudo de ruim pelo que é o melhor de Deus em nossas vidas. Por isso que eu falo, o Espírito Santo de Deus, ele não veio para receber glória. Ele não veio. A glória que ele veio, ele falou, a glória é para Jesus, através dele trabalhar e fazer isso em nossos corações, nos trazer a verdade, a glória é para Jesus, né? Porque é o Espírito Santo de Deus, para nós vermos, o Espírito Santo de Deus é tão simples, tão humilde, né? Agora, se for um homem que recebe um cargo maior, meu Deus do céu, ele vai fazer assim, eu recebi um cargo, eu sou melhor do que fulano. Ele vai pensar muitas coisas. Agora, o Espírito Santo de Deus, não. Ele veio para testificar do Filho amado de Deus, Jesus Cristo. Ele não traz confusão nem contenda em nossos corações, porque ele veio nos mostrar a verdade. Ele podia, se fosse um homem, quem é alguém de cargo elevado vai falar do seu próximo? Jamais. Amém? Um cargo maior vai querer exaltar alguém menor do que ele? Ninguém. Mas o Espírito Santo de Deus veio para exaltar o Filho de Deus. Olha que maravilha. Olha como o trabalhar de Deus, a vontade de Deus é maravilhosa nas nossas vidas, na vida do Filho dele. Olha que maravilha. Né? Vamos fazer como Paulo? Por muito nós nos gloriamos nas nossas fraquezas, porque habita em nós o poder de Cristo, né? Então, nós não temos que nos gloriar nas nossas fraquezas, porque habita em nós o poder de Cristo, para sabermos que nós somos dependentes dele, para nós não deixarmos nosso eu, nosso ego se elevar, né? Como muitos deixam quando recebem status do mundo, ou como eu falar aquele ditado no mundo, dá o poder na mão do homem e você vai saber quem é ele. Agora, o Senhor fala para nós nesta noite. Quando ele é escolhido, ele não se exalta. Quando o homem é escolhido, a mulher é o homem, eu falo em geral, homem e mulher, ele não vai se sobressair sobre o seu irmão, porque Deus não sobressaiu, o Espírito Santo de Deus não se sobressaiu sobre o filho dele, nem o filho se sobressaiu sobre o pai. Ele se tornou igual ao pai. O pai e o filho são um só. Nenhum se sobressaiu sobre o outro. Nenhum tomou vantagem sobre o outro, mas foi tudo na simplicidade, no amor, na mansidão, foi na humildade do Espírito. Ele fez coisas maravilhosas e vai continuar fazendo, e Ele quer que nós possamos entender e viver isso em todos os momentos da nossa vida. Em muitos momentos, nós temos até recebido afronta, você não é nada, você é um pequeno, você é um miserável, não faz mal, amados. Mas Deus conhece o meu coração, o seu.
Pode nos rebaixar o quanto quiser. Deus, Deus é conosco em todos os momentos dessa caminhada. Nós não estamos perdendo nada. Nós somos sendo edificados, exortados e consolados pelo Espírito Santo de Deus. Maravilha de Deus, amados. É maravilha de Deus para mim e sua vida. Amém? Agora vamos continuar lendo. Perdoe, irmãos, que passou um pouquinho da 9 horas, porque eu comecei, a gente começar das 7, mas como não tinha visita aqui, eu demorei um pouquinho, tá bom? Vamos ler aqui Lucas 11, 13. Pois, se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Olha que maravilha! Lhe pedirem. Nós temos que pedir o Espírito Santo de Deus. É bom a gente pedir, é como nós falamos no começo. Senhor, nos mostra a tua verdade. Mostra a tua verdade para que nós possamos viver e testificar ela, Senhor. Nós não estamos entendendo muitas coisas, mas que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para que a gente possa mostrar a tua verdade. E o Senhor nos envia o Espírito Santo, porque nós pedimos com fé, e hoje nós vivemos isso por quê? Porque nós pedimos a verdade de Deus. Ela vem através de quem? Do Espírito Santo de Deus. E quando ela vem através do Espírito Santo de Deus, nós vivemos essa verdade. Nós vivemos as dádivas, as boas dádivas, né? Que Deus pode nos dar. Porque nós somos maus. Nós vamos dar boas dádivas só para os nossos filhos, né? Ou para uma pessoa da nossa família. Mas o Senhor não. Ele deu para todos. Ele dá para todos que pedirem. Você quer? Então, ai meu Espírito Santo. Essa é uma dádiva maravilhosa. O Espírito Santo. E o homem fica pedindo coisas do mundo. Um carro, uma casa. Não é dádiva. Isso são coisas materiais. A dádiva é o Espírito Santo de Deus. A melhor é o Espírito Santo de Deus. Né? E como está aqui completo, aqui em Romanos 5:5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Olha que maravilha, né? A esperança. Nós tínhamos esperança. Ela não trouxe confusão. Ela não pode trazer confusão, né? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. E foi preenchido o nosso coração com amor e o perdão, como eu falo, os dois maiores dons que muitos não conseguem viver. E nós estamos conseguindo para a honra e glória do Senhor. Amém? Agora você está trocando de áudio para estar falando outra parte em Atos 1. Perdão, irmãos, da demora. Vamos lá. Vamos lá em Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Amém. Glórias a Deus. E recebereis a virtude do Espírito Santo que há sobre nós. Não há de vir, ela está sobre nós, para que nós sejamos testemunha. Olha a maravilha de Deus. Por que nós somos testemunha? Porque nós somos testemunhando da graça de Deus. Porque a virtude do Espírito Santo está sobre nós. Ela não vai vir, ela está sobre nós. Porque nós vivemos na graça. Testificamos na graça. Obedecemos na graça. Vivemos na graça. Vivemos e caminhamos na graça pela fé. Então nós temos as virtudes do Espírito Santo de nós, sobre nós. E como temos essa virtude, nós temos o testemunho. Onde quer que nós possamos passar, nós temos o testemunho de falar com a cara descoberta, né? Com a cara descoberta, refletindo a glória do Senhor, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de exortar as vidas, na maneira de nós consolarmos corações aflitos. Por que eu falo isso? Porque nós servimos de consolo para os irmãos. Porque esse dia, uma irmã lá estava preocupada, né? Que a mãe dela foi embora. A mãe dela era cristã, depois teve problema. E quando ela teve problema, ela cuidou. Depois, o que aconteceu? Quando aconteceu um problema, o Senhor falou assim, ela não conseguiu mais cuidar, soltou as mãos dela, o Senhor falou assim, até aqui você cuidou, daqui agora em diante é eu que vou cuidar. Olha que maravilha, irmão. Chega até a arrepiar. Aí o que aconteceu? Ela veio trabalhar na mesa lá do lado da minha, na firma. E nós conversando, ela perguntou. Estava conversando. Aí eu saí de perto dela. Deus fala para ela. Fala
que a mãe dela está guardada, está comigo. Falei, Senhor, fala para ela. Aí eu falei, ó, Deus me mandou te falar que a sua mãe está com ele, está guardada. Ai, mas eu entreguei tanto na mão de Deus, eu pedi então. Então ele te mandou com os pratos. Você que se acalma o seu coração. E ela estava, eu nem sabia que ela estava aflita no coração de fazer essa pergunta para o Senhor. E o Senhor deu resposta. Através do estudo, quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Ela desceu até lá, não estou falando isso para minha glória não, viu, irmãos? Porque eu sou pequena, fraca e falha, né? Mas quando nós damos a nossa vida em louvor e honra ao Senhor, Ele nos usa. E ela encheu os olhos de lágrimas. E hoje ela está feliz. Nós conversa. Até esses dias eu saí da mesa dela porque eu estou com um problema no ligamento do joelho. Eu tive pro lado mais leve. Aí ela reclamou. Ai, mas a dona Ruth vai sair aqui do lado. A gente conversa tanto de Deus. E agora? Como que eu vou fazer? Eu falei, amada, cada tempo é um. Então, é a vontade de Deus, né? Então, assim, o Senhor trabalhou no coração dela, ela acalmou e aí já está outra pessoa, ela está mais alegre, sabe? E isso é o Espírito Santo dando direção para nós abrirmos a nossa boca, para ser consolo na vida, exortar as vidas da maneira que o Senhor determina e faz a diferença, né? Vamos estar aqui lendo também Marcos 13, 11. Quando vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão, pelo que haver de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas do Espírito Santo, né? Quando nós ficamos preocupados, até na hora do estudo, o Senhor fala para nós não ficarmos preocupados. Quando nós tivermos que falar alguma coisa com alguém, pode ser grande, eu sempre falo com a irmã Bel. Quando nós tivermos que falar, pode ser teólogo, pode ser o que for. Nós não temos que... Ah, mas eu tenho tantos anos de Bíblia, eu já vi gente falando para mim, eu cresci dentro da igreja, já fui criado. E o Senhor está perguntando, não mandou perguntar? O Senhor não manda perguntar quantos anos você tem de igreja, quantos você tem de templo. Ele sabe, conhece o coração de cada um. Ele não está interessado na arrogância do homem que fala, não, eu tenho crescido no berço evangélico. Mas não adianta crescer no berço evangélico se não obedece a verdade, se não vive a verdade de Deus, né? Amém, pastor Glauber. Instrução do Espírito Santo, né? É ele que faz tudo. E então, não adianta o homem falar, eu nasci no berço evangélico. Nós temos que obedecer a verdade, certo? Não é da maneira que nós queremos, é da maneira que Deus quer. E isso, quem nos mostra essa maneira da vontade de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Não tem outra maneira de nós vivermos. Amém? Vou estar lendo aqui o último, em Atos 5:32. Tinha mais para ler, mas já está, né? Como eu comecei, mas vamos lá. Vamos ler aqui em Atos 5:32. O Espírito Santo é dado para sermos testemunha acerca da palavra, quando nos é dado o Espírito Santo quando obedecemos. Amém. Glórias a Deus. Quando nós obedecemos, o Espírito Santo é dado e nós somos testemunha acerca da palavra de Deus. Por quê? Agora vamos ao foco principal. Por que estou trazendo essa direção do Espírito Santo de Deus, né? Aconteceu esses dias, lá na firma, tem uma menina que trabalha comigo. Ela até é novinha, mas ela é casada. E a mãe dela, ela tem um irmão, a mãe dela é do templo, faz anos já. Ela falou que faz tempo que a mãe dela lá na praia, em Santos, eu acho. Praia Grande. E ela sempre falando, dona Ruth, ora pro meu irmão, ele tá das drogas. E, dona Ruth, ora pro meu irmão. Deu o nome dela, deu o nome, comecei a orar. Não vou falar que eu orei sempre, ora por todos. A gente ora para as pessoas viciadas, ora por todos, né? E nós estávamos aí orando. Aí um dia ela veio e começou a falar, dona Ruth, ó, um dia meu irmão estava lá, trabalhando com meu pai, e ele atravessou a rua. Aí veio um rapaz, ele falou assim, ó, Deus, eu vejo uma sepultura aberta para aquele rapaz. Uma sepultura aberta. Se ele não se converter dos seus maus caminhos, ele vai para a sepultura. E falou isso para o pai. Muito bem. Depois, passou um tempo, ela falou de novo. Olha, dona Ruth, meu pai pôs o meu irmão para fora. Ele pôs o meu irmão para fora. Pôs meu irmão na rua, que não suporta mais. Meu irmão tá demais. Ora por ele, mano, na Ruth. E minha mãe chorando, e ela falando, ela chorando também. Minha mãe orou em prantos, ligou em prantos, falando, ai, desesperada.
Ela falou, mãe, eu não posso fazer nada. Ela falou assim, o que eu posso fazer é orar. Eu não consigo fazer nada. Ali, aquilo ali mexeu muito comigo, sabe? Mexeu mesmo, muito comigo. E foi profecia. Falou assim, a última oportunidade que Deus dá para ele. Esta é a última oportunidade que Deus está dando para ele. Depois disso não tem mais oportunidade, ele vai descer à sepultura. E eu achei aquilo ali, meu Deus do céu. Falei, meu Pai amado, o Senhor me perdoe. O Senhor me perdoe, meu Pai amado. Como que uma mãe que ora? A mãe está com o coração em prantos. A mãe busca pelo seu filho. Senhor, venha uma pessoa abençoada dessa, dá uma profecia dessa. Nós, Senhor, estamos entregue à morte todo dia. Não é só esse rapaz, não. Tanto que eu liguei para ela depois, né? No outro dia seguinte, antes mesmo de eu falar com ele, ele foi para uma casa de recuperação. Ele fica lá 3 meses nessa casa de recuperação. A casa é aberta. Se ele quiser sair, ele sai. Mas até agora ele está lá. Já faz uns 15, 20 dias que ele está lá. Aí eu falei, meu Deus, como uma pessoa pode trazer uma profecia dessa com uma mãe que ora, Senhor? E ela falou, minha mãe é mulher de oração, dona Ruth. Minha mãe é mulher de joelho no chão, ela busca de madrugada, ela ora, ela pede pela vida do meu irmão. Ela falou, eu não vou desistir, venha a profecia que vier, eu não vou desistir. Aí Deus tocou no meu coração de falar com ela, né? Aí eu liguei para ela, falei com ela, peguei o telefone, ela me adicionou antes no zap dela para falar comigo. Eu falei, oi mãe, amanhã eu falo com você antes da oração, porque eu tenho oração todo dia de noite, eu falo. Aí eu comecei a conversar com ela e falei, irmã, você é uma mulher de oração. Você é uma mãe que ora. Imagina que Deus vai te dar uma profecia dessa. O Espírito Santo de Deus vai mandar uma profecia dessa. Não existe isso. Aí eu procurei, irmão, na palavra. Até hoje eu queria ver essa palavra. E estava escrito assim com o Espírito Santo de Deus. A obra do Espírito Santo de Deus é para exortar, edificar e consolar. Imagina que o Espírito Santo de Deus sabendo que você tem conhecimento do seu coração, da sua vida, vai trazer algo banal para a sua vida, para te destruir ou para te tirar da presença de Deus, não tem como. Amém? Deixa eu estar trocando. Amém, amados irmãos. Então, foi por isso que eu trouxe essa palavra, o agir do Espírito Santo. Porque as pessoas estão levando profecias evasivas para as vidas. Por isso que eu falei que tem vida saindo da presença do Senhor, por causa das profecias, irmãos. Irmãos, eu estou aqui numa casa, né? Eu estou numa casa que foi... muitas vezes as pessoas falavam assim, não adianta você comprar uma casa, entrei em dívida, vai embora, a dívida vai ficar. Não, a dívida vai ficar, não vou levar a casa. A dívida também eu não vou levar, não vou me preocupar. Então nós tínhamos feito a inscrição numa casinha do CDHU, nós fomos contemplados esse ano, né? Nós fizemos a inscrição quando tinha acho que 1 ano e meio, 2 anos que nós tínhamos. O homem falou assim, rapaz falou assim, tem que ter 1 ano e 5 anos para conseguir essa casa. Eu falei, moço, não faz mal. Faz a inscrição, o resto desse que Deus cuida. E passou-se mais 3 anos e hoje nós estamos aqui, pagando a prestação da casa. Nós pagávamos o aluguel, certo? Nunca, irmão, recebi a profecia, Deus está te dando uma chave de uma casa, a chave de um carro. Não, irmãos. As promessas de Deus, a obra do Espírito Santo de Deus não são para a nossa matéria, são para o nosso espiritual. O Espírito Santo de Deus vem nos exortar, consolar, edificar sobre a palavra de Deus, sobre o que é espiritual, não sobre a matéria. Eu nunca recebi, eu já vi gente falando, recebendo profecia de uma chave de carro, chave de casa e nunca recebeu nada. Aí se revolta, sai da presença de Deus, confunde as coisas de Deus com as coisas materiais. E as coisas de Deus não são materiais, são espirituais. Então, se alguém entregar alguma profecia, Jesus era entregue à morte todo momento. E aí? Ele entrega à morte, todos nós somos entregues à morte todo momento. A nossa última oportunidade pode ser agora, irmãos. A oportunidade de todo mundo, enquanto ela está com vida, enquanto ela está respirando. O Senhor fala no orar e vigiar para não cair em tentação, para quando o Senhor voltar, achar servindo. E por que nós vamos trazer uma profecia, se nós estamos aqui, ou sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, que veio para exortar, edificar e consolar? Não tem como nós agirmos da maneira vontade contrária de Deus. Nós temos que ter discernimento quando a gente vai trazer uma profecia ou como escutar uma profecia de Deus. Essa profecia de Deus é o Espírito Santo de Deus que está trazendo as promessas de Deus. Não é promessas evasivas para a terra, são promessas para a vida eterna, né? São promessas para a vida eterna. Não são para as coisas materiais ou
para julgar uma pessoa, já mandando a pessoa para a morte. Então, eu falei com ela, Deus mandou eu falar com ela, falei, irmã, continua em oração, continua buscando pela vida do teu filho. Tem sempre esperança, sim. Ninguém sabe o momento que nós vamos embora, ninguém sabe, não. Nós estamos entregues à morte todo dia, todos os momentos nós estamos entregues à morte. Então continua a oração, você é uma mulher de oração, continua confiando, Deus está mandando você continuar confiando nele, confiando nas promessas dele, são verdadeiras, mas é para a vida eterna, não é para essa vida. Se Deus der um momento para o filho dela se converter, se arrepender dos seus pecados, porque ele, parece, não sei se ele já foi batizado, ele se arrepender de tudo, ele pode ser salvo. Uma vez a irmã Sibeli teve um testemunho de um rapaz que se internou numa casa de recuperação. De repente o rapaz foi se recuperando ali, entendendo a vontade de Deus, foi embora. E ninguém entendia porque ele tinha ido embora, se Deus tinha um plano de salvação, mas é salvação eterna, é vida eterna. Não é para as coisas deste mundo, mas é para estar com ele na glória. E as pessoas têm profetizado maldição na vida das pessoas que mal sabe que pode afligir um coração, mal sabe que pode trazer uma pessoa, uma palavra mata, como diz a palavra, que faz mal não é o que entra, come, ou se come sem lavar as mãos, ou se preocupa com as coisas materiais, não, o que mata o homem é aquilo que sai da sua boca, porque da tua boca procede os maus pensamentos, o adultério, procede tudo que é de ruim, até maldição. A nossa boca, a boca do cristão não foi feita para amaldiçoar, e o Espírito Santo de Deus não usa a nossa boca para amaldiçoar a vida de ninguém. Ele nos usa a palavra do Espírito Santo, é para exortar, edificar e consolar, né? Então esta é a palavra do Espírito Santo para nossas vidas, no nosso dia a dia. Essas promessas, essas profecias evasivas de maldição, onde faz as pessoas perderem a vontade de servir a Deus, faz a pessoa sentir angústia e tristeza nos seus corações. Não é isso que o Espírito de Deus veio fazer. Então, por isso que Deus me deu para falar, o agir do Espírito Santo nas nossas vidas são espirituais, são para as promessas de Deus, aí promessas que está para a nossa vida eterna. O que nós temos aqui, ou conquistarmos aqui, são pela nossa obediência, pela nossa vida honesta, pela nossa vida com compromisso honroso, primeiramente com Deus e para com os homens. Aí nós temos o direito de viver dos frutos da terra, sim, nós vivemos, certo? Mesmo que sejam nos momentos difíceis, mas nós vivemos, mas nós não deixamos isso entrar em nossos corações, as coisas da carne, as coisas da matéria entrar nos nossos corações, que nós possamos deixar a graça do Senhor, o poder de Deus em nossas vidas, quando nós temos a direção de falar com alguém. Não seja na arrogância, não seja na altivez, não seja no nosso ego, de nós termos assim, por excelência da revelação, eu vou no meu intuito, no meu ego, falar com as pessoas. Não é dessa maneira. Vamos deixar o Espírito Santo de Deus usar, deixarmos ser usado pelo Espírito Santo de Deus, que a voz seja dele, para a edificação das vidas, não para destruição, não para mágoa, não para criar mágoa ou revolta contra Deus, porque o Espírito Santo de Deus veio para testificar a verdade de Deus, o Pai, do Senhor Jesus, sobre as nossas vidas e sobre a vida de todos que o Senhor coloca no nosso caminho. Então, nós possamos ter diligência, porque está cheio de profecias evasivas, cheio de pessoas que trazem palavras duras para os corações daqueles que oram. Imagina se nós estamos orando, se eu estou orando por algo na minha vida, uma bênção, não falando bênção material, mas, por exemplo, algo na vida do meu filho, uma cura, uma libertação, na vida dos jovens, né? E alguém vem e fala, Deus, ali tem uma sepultura aberta para fulano. É a última chance que Deus está dando para ele. Nós todos temos a última chance. Nós todos somos entregues à morte todo dia. Se andarmos lá, vemos como Jesus era perseguido, cada vez que Jesus fazia a obra, os homens procuravam cercá-lo para matá-lo, planejavam para matá-lo, armavam até ele, para Paulo, para muitos outros, para os discípulos, e armam para os cristãos serem mortos, como muito país está sendo. Por causa do quê? Da verdade. Não por causa de profecias macabras. Não por causa de profecias de maldição, de condenação ou julgamento na vida de alguém. Porque o Espírito Santo de Deus não veio para fazer isso. Não veio. Então, que as palavras que possam sair da nossa boca sejam instruídas pelo Espírito Santo de Deus, para que nós possamos edificar, exortar e consolar as vidas
através da nossa obediência, deixarmos nos levar pela voz do Espírito Santo de Deus e para que as pessoas possam escutar, como está escrito na palavra, ouça que o Espírito Santo diz à igreja. Quando o Espírito Santo diz à igreja, como tenho falado, quando você está à direção de algo que o Espírito Santo induz. Um dia nós estávamos na casa da irmã Cida, em Santo André, foi eu, o pastor Luiz, não sei, nós fomos fazer uma visita. Tinha uma irmãzinha lá, que a irmã Tatiana, eu acho que a irmã Cida vai lembrar. Ela chegou lá e Deus usou para falar com ela. E ela falou assim, nossa, eu fiquei perguntando para Deus, fala comigo, Senhor, fala comigo. E foi palavra de consolo, foi palavra de exortação, de edificação. E eu tenho ela no zap, eu estou sempre mandando a palavra de Deus para ela. Ela está sempre grata. Por quê? Porque ela ouviu a voz do Espírito Santo. E foi a voz do Espírito Santo que falou com ela, não fui eu. Foi a voz do Espírito Santo, e glórias a Deus por isso, por este momento, a qual o Senhor tem cuidado dos seus pequeninos. Às vezes você está distante, você vai para um lugar, você nem conhece a pessoa, o Espírito Santo de Deus está com você. E Ele te usa para exortar, consolar e edificar as vidas. Não para entristecer, não para destruir, nem para magoar, mas para que se cumpra a vontade de Deus, as promessas santas, puras e verdadeiras, para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Então, eu agradeço nesta noite pela grandeza de Deus em nossas vidas, por esse momento especial, a qual estamos na presença do Senhor e pela vida de cada irmão que está aqui neste momento. Amém? Então, que Deus possa abençoar o coração, a vida, viver o caminhar de cada irmão, para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu quero estar orando nesta noite, né? Entregando essa obra, esse trabalho para o Senhor. E depois eu peço para o pastor Glauber estar dando as saudações finais e a bênção apostólica. Amém? Pai querido, santo e poderoso é o Senhor neste momento, meu Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Pai querido, Pai amado, eu peço perdão pelas nossas falhas e fraquezas e agradeço a Ti, Senhor, por mais uma noite, por mais um momento, por cada vida que está aqui, Senhor. No nome santo do Senhor Jesus, meu Pai, que a luz do Teu Evangelho venha resplandecer em nossos corações, meu Pai querido. Cada dia, cada momento, Senhor, cada segundo para a Tua honra e para a Tua glória. No nome santo do Senhor Jesus, cuida dos nossos pastores, pastor Luiz, pastor Glauber, pastor Vantuir, todos os nossos pastor amado Vitor Mateus, meu pai querido, pastor Marcos Dan, pastor Abner, todos os pastores que professam, vivem, amado, dignamente, Senhor, honrando a tua verdade e a tua justiça na vida da tua igreja, na vida dos seus pequeninos, meu Pai. E abençoa a família de cada irmão, Senhor, abençoa a família de cada pastor, Senhor, cura, liberta, Senhor, tira toda a opressão, que a luz do teu evangelho venha resplandecer nos corações, tirando tudo que for obscuro, Senhor. No nome santo do Senhor Jesus, meu Pai, manifesta a tua graça, cura, liberta, restaura, meu Pai querido, levanta, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus, meu Pai, manifesta a tua graça preciosa em cada coração, meu Pai querido, fortalece, Senhor, cada Senhor, abençoa o lar de cada um, protege, livra de todo mal, de toda afronta, de toda perseguição, meu Pai querido, no nome santo do Senhor Jesus, e manifesta a tua graça na mente, no coração, no viver, no caminhar dos teus pequeninos, que a tua vontade se cumpra, Senhor, através do teu Santo Espírito, e que as tuas promessas, Senhor, ricas, meu Pai querido, fluam na vida, no coração, no cada irmão, Senhor, de todos que estão aqui nesse momento e de todos que irão ouvir depois, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus. Abençoa a mente e o coração dos jovens, meu Pai, cuida, livra, protege as crianças, cuida dos idosos, meu Pai querido, abençoa cada família, cada lar, cada coração oprimido, Senhor. Tira a angústia, tira toda a opressão das trevas e manifesta a grandeza da tua graça, do teu amor, do teu perdão, da tua cura e da tua libertação. Que tudo seja para a tua honra e para a tua glória, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço. Amém, Pai querido, obrigado, Deus santo e poderoso. Amém, irmãos. Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão esta noite, para a honra e glória do Senhor. Está entregue esse trabalho, né, desta noite, e que Deus possa falar mais, o Espírito Santo de Deus possa falar mais aos nossos corações. Graça e paz do Senhor Jesus, e tenha uma boa noite.
Amém, pastor Glauber, está nas suas mãos agora. Amém, irmã Ruth, está nas minhas mãos, com certeza nas mãos do Senhor Jesus, que hoje nos ensinou, né, nos exortou, nos trouxe aí mais próximos para o coração de Deus o Pai, e com certeza, né, para o reino do céu, porque eu estava aqui meditando, né, em cada palavra, cada testemunho que a irmã Ruth compartilhou conosco, que o Espírito Santo, ele é, podemos dizer assim, a primeira herança, né, que nós recebemos do reino do céu. É o primeiro benefício, né, que nós em vida aqui na terra já podemos gozar, né, já podemos desfrutar. Então, o nosso coração enche de alegria, né, porque agora nós temos aí a concepção dentro da palavra de Deus, a importância, né, de ter o Espírito Santo na nossa vida. E trouxe aqui uma palavra de Efésios no capítulo 1, versículo 12 em diante. Paulo, então, ele vai dizer, né, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Irmãos amados, o versículo está aí confirmando, os versículos, na verdade, né, estão confirmando aquilo que aprendemos hoje, né, com a irmã Ruth, nossa amada irmã que tem se dedicado para estudar a palavra e como ela mesma disse, né, não são apenas palavras que estão no livro qualquer, mas é a palavra de Jesus que precisa então estar na nossa vida, e esses versículos falam, né, a respeito de que o Espírito Santo é o selo que garante que nós pertencemos, que nós somos a posse de. A Bíblia diz que o Senhor Jesus ele foi para a cruz para nos comprar com o seu sangue precioso para Deus. Então Jesus, feito isso, ele pagou, né, como pagamento da nossa dívida, como garantia, ele deixou para nós o Espírito Santo, que que é da testemunho da ressurreição de Jesus. Ele comprova, né, que o pagamento foi feito. Então a Bíblia diz que nós somos marcados com o selo do Espírito Santo. Precisamos então conservá-lo até a vinda de Jesus, né? Por isso então o versículo diz que nós somos herança, possessão adquirida por Deus o Pai. Que tremendo, né, irmãos? Então vamos conservar o Espírito Santo e assim nós terminamos o estudo e encerramos a noite em nome de Jesus. Que o grande e o eterno amor de Deus o Pai, a graça, a paz e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada irmão que ouviu este estudo bíblico, com cada irmãzinha que ouviu esta palavra, com aqueles que ouvirão depois, também com todos os nossos irmãos da missão embaixadores de Cristo e com toda a igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos e dissemos juntos: Amém, Jesus. Irmãos, se vocês gostaram, se vocês acharam essa mensagem importante para que outras pessoas recebam, eu peço que você deixe seu like, comente, compartilhe com outras pessoas, compartilhe no seu status, compartilhe nas suas redes sociais, amém? Assim, nós vamos juntos fazer com que essa mensagem chegue até outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.